O que é necessário para vencer a si mesmo? E qual o significado das palavras de Cristo Jesus quando disse: Eu venci o mundo? Bem, vencer a nós mesmos, vencer a si mesmo, é uma forma de exprimir esse processo da consciência, de superação da consciência. Porque como a consciência ela se identifica com os corpos, com a experiência passada, com os corpos significa físico, emocional, mental, agir, sentir, pensar. Então essa identificação com os corpos faz com que se crie um núcleo muito forte aí, que é o ego humano. Um núcleo por meio do qual a consciência age, sente e pensa. A uma certa altura, esse núcleo ele vai resistir. Ele foi sendo instrumento do aprendizado da alma, mas a uma certa altura ele vai resistir aos impulsos da alma. É como se ele assumisse vida própria. Então ele já tem tanta bagagem de experiência no nível material que ele quer agir por conta própria. Então, o vencer a si mesmo é no sentido de conseguir reencaminhar, organizar, controlar, transmutar as forças humanas para que elas sejam instrumentos da energia, das forças, da consciência da alma, do propósito que vem por intermédio da alma. Se nós pegarmos o Bhagavad Gita, um livro clássico indiano, ali tem 2 exércitos num campo de batalha. Um exército são as forças da personalidade, do ego, do egoísmo, e do outro lado são as forças da alma. E elas estão num campo de batalha. E em meio a esse campo está o guerreiro, que seria chefe do exército da alma, instruído por Krishna, que seria a alma em nós, não seria a divindade em nós. Seria essa consciência universal. E o fato que é um campo de batalha, onde essas forças vão ter que se confrontar para que as forças da alma possam reger o espaço, o campo humano. Então, para que na vida humana a alma possa se exprimir, ela vai precisar criar essas condições. Então, o vencer a si mesmo é quando nós assumimos esse processo conscientemente. Um processo de transformação do caráter, um processo de purificação física, etérica, purificação dos sentimentos, purificação dos desejos. Então nós vamos reforçar, vamos trazer a luz da meta que temos na vida. Essa luz da meta vai nos direcionar na vida, vai priorizar as nossas atividades. Então isso são aquelas almas que já estão despertando. Então quando a alma começa o seu despertar, humanamente, nós temos que vencer a nós mesmos. E quando Cristo diz, eu venci o mundo, significa que ele venceu exatamente como símbolo dessa consciência interna, não, esse mestre interno, ele venceu as forças do mundo. O mundo é essa condição, essa opinião pública, essa condição psíquica que move a humanidade, com seus valores, conceitos, totalmente dissociados da vida universal, né? Diga-se de passagem. Então, Cristo, com uma consciência de amor universal, ele venceu o mundo, ou seja, ele conseguiu reger essas forças, não naquele âmbito e naquele momento que é relatado esse episódio. Então, precisa sim ter um processo de superação. Não? E esse processo de superação ele é feito quando humanamente se amadurece ao ponto de as forças humanas estarem preparadas para serem instrumentos da alma e do espírito. Nesse momento elas vão se opor
Então temos aí a crise, os processos, não, de vencer a nós mesmos. Agora, vale lembrar que nesses tempos de transição, nós estamos vivendo um momento como humanidade que nós temos que vencer a nós mesmos. Então, isso vai acontecer de alguma maneira, aconteceria de maneira mais harmoniosa se nós, humanidade, estivéssemos assumindo essa superação de nós mesmos, então transformando todas as nossas tendências, os nossos hábitos, as nossas relações com a natureza, com o planeta e com os outros seres. Então, essa crise de hoje da humanidade, ela está preparando uma nova humanidade. Mas nós precisamos vencer a nós mesmos como humanidade também, para que possamos ser instrumento, canal de uma consciência mais ampla, que no caso de Sri Aurobindo e a mãe, eles chamavam de consciência supramental. No caso do ensinamento de Trigueirinho, ele ensina que está vindo um novo código genético. Mas para tudo isso precisa vencer a nós mesmos. Nós temos que decidir sair do que nós éramos, ou pensávamos que éramos, para passarmos a ser aquilo que realmente somos. Tá bom?